E aí, gente, me falem de vocês, como é que vocês estão? Me falem aí a cidade de vocês, de onde é que vocês me assistem, pra gente bater um papinho hoje. A gente vai conversar hoje sobre torcicolo muscular congênito, certo? Quais são os critérios para a gente dar alta para o nosso paciente pediátrico, tá? Como é que a gente sabe o momento correto, certo? De dar alta para o nosso paciente? Será que é só melhorar essa questão da mobilidade cervical? Então, isso é uma dúvida muito recorrente e eu acho que é um assunto importante que a gente precisa entender, certo? Porque quem é fisioterapeuta já viu e já percebeu o quanto essa demanda de paciente pediátrico aumentou, né? Então, a gente viu que o nosso consultório ele está cheio de pacientes que apresentam torcicolo congênito. As famílias, graças a Deus, elas estão tendo mais esse olhar mais sensibilizado para conseguir enxergar alguma alteração. Graças a Deus, os pediatras também estão começando a entender e a enxergar essa disfunção e encaminhar mais cedo para a gente tratar, certo? Então, nós somos os fisioterapeutas, os profissionais que temos a capacidade e o conhecimento para tratar esse público, tá? Então, nada mais justo do que nós estarmos completamente preparados para atender esse público da melhor forma, tá? Então, é isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Vamos falar um pouquinho sobre torcicolo, a etiologia, os tipos de torcicolo, a classificação, como é que a gente consegue enxergar isso, enfim, vai ser um bate-papo interessante, certo? Legal? Então, assim, quando a gente fala de torcicolo, gente, a gente precisa entender que... já teve uma pergunta legal, o Valdelice colocou. Por que está tendo tanto caso assim? No final, eu vou responder todas as perguntas, tá certo? Então, se vocês forem tendo dúvida, vai colocando aí no chat e no final eu vou responder todo mundo, certinho? Então, vai acompanhando. Se for tendo dúvida, vai colocando aí pra gente discutir no final, certinho? Então, basicamente é isso. Existe uma demanda altíssima e nós precisamos estar preparados para tratar esse público. E nada mais interessante, nada melhor do que estar preparado, sabendo identificar o tipo de torcicolo que esse paciente vai apresentar quando ele chega no nosso consultório, certo? Por quê? Não caia naquela história da carochinha de que o torcicolo congênito é aquele lá que a gente estudou há milhões de anos atrás na nossa faculdade, 20, 30, 50 anos atrás lá na faculdade, onde falava-se que o paciente que apresentava um torcicolo muscular congênito, a estrutura que estava alterada era a questão do ECOM. O ECOM tinha ali uma tensão exacerbada, um retesamento, e esse paciente vai apresentar uma inclinação da cabeça com a rotação contralateral, certo? Não foi assim que a gente estudou na faculdade? Sim, Ícaro, é um possível torcicolo? Sim, completamente, tá? A gente chama ele de torcicolo muscular congênito, propriamente dito. Mas a gente precisa entender que existem outras situações que vão fazer com que o bebê ele apresente essa limitação e essa alteração postural, tá? Então, quando a gente fala de classificação, existe algumas maneiras. O torcicolo ele pode se apresentar, vai ter categorias de apresentação clínica lá no nosso consultório, tá? Então, por exemplo, primeiro torcicolo, a gente fala que é aquele torcicolo com uma massa tumoral, certo? Apesar do nome, não fiquem preocupados, mas o que a classificação fala é que esse torcicolo ele vai ter um nódulo de tensão no decorrer do músculo ECOM, certo? A gente chama isso de uma fibromatose muscular. Então, muitas vezes, o paciente ele pode chegar no seu consultório com uma ultrassom, certo? A família pode chegar no seu consultório,
falando e vai ter lá esse diagnóstico de fibromatose muscular. Isso quer dizer que existe um ponto de fibrose aí nessa fibra muscular desse ECOM, tá? Então esse é o toxicolo com essa massa tumoral. Existe também o que a gente chama de um torcicolo muscular, tá? Que ele vai ter a mesma alteração do torcicolo com massa tumoral. Então, o paciente ele pode ter uma apresentação clínica no nosso consultório de uma limitação de rotação cervical com inclinação contralateral, certo? Só que, quando ele faz lá o ultrassom, não vai estar nada, não tem um ponto de fibrose, tá? Não vai sair o diagnóstico médico lá, quando a gente lê a ultrassom, de fibromatose muscular, certo? Então, na palpação, por exemplo, no torcicolo com massa tumoral, as famílias muitas vezes já chegam no nosso consultório falando: doutor, quando eu vou dar banho nele, eu sinto uma bolinha aqui na musculatura, né? Então, isso é um ponto de fibrose no músculo. Já no muscular, que não tem essa massa tumoral, pode fazer esse exame e não vai ter esse diagnóstico, certo? Então, basicamente, o que a gente está mais acostumado é essa classificação, que é aquela coisa linda lá dos livros da época da nossa faculdade, certo? E que, gente, limitou muito o nosso raciocínio também, tá? Porque a gente saiu de uma formação achando que essa alteração muscular, o músculo ECOM, ele é o vilão de toda alteração de mobilidade cervical. É ele a causa do problema, certo? A gente acha que é ele que está causando essa limitação. Mas a gente precisa entender que existe uma terceira classificação aí de torcicolo, tá? Que a gente chama de torcicolo muscular postural. O que isso quer dizer? Que essa musculatura do ECOM, ela não está envolvida nessa limitação de rotação mais inclinação do corpo, da cabeça do bebê. Mas que isso pode vir por moldamentos faciais, por exemplo, tá? Alterações e vícios posturais, né? Moldamentos faciais que podem ter acontecido já lá desde o período gestacional. Eu falo muito sobre isso, certo? Falando, inclusive, desse período gestacional, eu vou falar mais profundamente sobre isso no nosso evento, né? Eu não sei se vocês sabem, mas isso aqui é uma série especial de aquecimento para o nosso evento que vai acontecer nos dias 2, 4 e 5 de setembro, que é o workshop FRP, Fisioterapeuta Referência na Pediatria, onde vão ser 3 aulas que eu vou te ensinar a tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos, certo? Se tornando referência aí com a terapia manual avançada pediátrica. Então é 100% online e gratuito. Se você quiser se inscrever, comenta aqui pediatria que você vai receber o link. Ou quando a nossa live aqui terminar, vai lá na minha bio, clica no link, se inscreve e entra no nosso grupo, beleza? Então vai ser um evento incrível. Então aqui é uma série especial de aquecimento para o nosso evento, beleza? Então aguardo vocês. Então, falando dessas questões intrauterinas, o paciente ele pode apresentar aí situações no seu período gestacional que fazem com que ele vá desenvolver alterações, certo? De moldamentos faciais, alterações posturais, onde, por exemplo, o paciente ele vai ter uma apresentação clínica esqueci minha boneca ali. Mas ele pode ter uma apresentação clínica, por exemplo, como uma inclinação do corpo completo, não só da cervical, certo? Mas uma inclinação completa do corpo, tá? Ele pode ter uma apresentação clínica, por exemplo, como uma hiperextensão, tá? Isso nos diz também que esse paciente ele teve alterações faciais, tá? Esse paciente ele pode ainda ter também uma alteração, por exemplo, de uma flexão. É aquele paciente que ele não consegue fazer uma extensão cervical. E isso pode piorar, por exemplo, alterar, por exemplo, na amamentação desse paciente. Tudo isso são situações de moldamentos faciais que veio lá desde o período gestacional. E que essa apresentação clínica, depois que esse bebê nasce, não vai mudar. Então, ou seja, o paciente ele tem uma alteração, uma limitação cervical, uma limitação de movimentos posturais
ele tem um vício postural que não está relacionado com ECOM, mas está relacionado com moldamentos faciais do período gestacional. Certo? Existe, gente, uma série de alterações e questões aí que aumenta o risco desse bebê desenvolver essa alteração facial relacionado com a mãe, tá? A gente vai falar mais profundamente sobre isso lá no nosso evento, certo? Então, existem situações, por exemplo, que a gente nem imagina e que pode ser um fator de risco desse bebê apresentar um torcicolo facial, um torcicolo postural. Alterações de moldamento de face, certo? Por exemplo, cirurgias prévias aí na região abdominal é uma das, certo? Existem muitas outras. Então, o que eu quero falar para vocês é que a gente precisa entender que o nosso raciocínio ele vai muito além do que achar que todo o problema está no ECOM, certo? E, gente, sendo bem sincero, eu atendo assim 8 a 10 pacientes por dia. Uns 80% dos meus pacientes está relacionado com torcicolo congênito e assimetria craniana. Junto disso tem o combo, né, das outras coisas que a gente sabe que pode ter relação com refluxo ou com torcicolo, como um refluxo, por exemplo, como uma alteração de amamentação, como engasgo, enfim, pode ter relação com torcicolo. A gente fala sobre isso melhor lá no nosso evento, certo? Mas, basicamente, o que mais chega no nosso consultório, aqui no meu consultório, é a alteração de torcicolo com assimetria craniana. E, gente, sendo bem sincero para vocês, eu acho que até hoje, em 7 anos de atendimento atendendo pediatria, eu peguei uma fibromatose muscular, uma alteração do ECOM propriamente dito, 3 vezes, no máximo. Certo? Ou seja, a gente precisa entender que o buraco é mais embaixo, tá? Que a verdadeira causa da limitação ali de cervical daquele paciente, ela está em outras estruturas do corpo, tá? Quando a gente fala dessa alteração postural, desse torcicolo postural, que pode ter relação com esse moldamento facial, existem outras estruturas aí também que estão relacionadas e que podem fazer com que esse paciente apresente essa alteração, esse vício postural, certo? Então, tem estruturas que estão ligadas diretamente com essa região de cervical, por exemplo, musculaturas de suboccipitais, certo? O quadril do paciente pode estar relacionado com a mobilidade cervical. A gente precisa saber aplicar testes específicos para tratar, por exemplo, o quadril do paciente, muitas vezes ele chegando com a limitação de cervical para a gente, um torcicolo postural. E a gente precisa, na verdade, tratar o quadril e não o pescoço. Olha que loucura, certo? Trapézio pode estar relacionado, região do diafragma pode estar relacionado. Então, tem testes específicos para a gente aplicar em cada estrutura, para a gente entender se ela está relacionada com essa alteração cervical que esse paciente vai apresentar lá na nossa clínica. Certo? E você, fisioterapeuta, precisa entender isso. Você precisa ter esse conhecimento, por quê? Porque aí você vai tratar a causa do problema. Você vai saber o que é que realmente está causando aquela alteração postural. E aí, gente, você sai daquela insegurança, certo? De que, meu Deus, eu acho que não vai melhorar. Jesus, eu já fiz 10 atendimentos, esse paciente apresenta a mesma coisa, ele não está melhorando desse torcicolo, ele ainda chega travado. A mãe fala que nada melhorou e eu já fiz 3 atendimentos por semana. Teve uma fisioterapeuta que eu conversei com ela esses dias, que ela já tinha feito 40 sessões de fisioterapia no paciente com torcicolo. A fisioterapia convencional. E o paciente não teve nenhuma evolução. Certo? E aí depois que ela começou a ter esse raciocínio, que ela começou a aplicar, né, todas as técnicas da terapia manual avançada pediátrica em um atendimento, ela disse que viu o resultado que em 40 que ela tinha feito. Gente, literalmente 40. Ela atendeu esse paciente 3 vezes por semana, por muitas semanas seguidas. Ela disse que um atendimento com esse raciocínio da terapia manual avançada pediátrica superou os 40 da fisioterapia convencional que ela tinha feito. Certo? Por quê? Porque agora você tem conhecimento e você sabe entender onde é que está a causa do problema.
certo? Você acaba com essa sensação de insegurança e de impotência de que você está enxugando o gelo e fazendo a mesma coisa e você não está conseguindo enxergar e ver a evolução no seu paciente, certo? Você acaba com aquela insegurança de, meu Deus, será que ele vai evoluir? Será que ele não vai evoluir? Você acaba com aquela insegurança de dar um prognóstico para os pais, porque as famílias elas vão querer saber quantos atendimentos esse paciente vai precisar. Quando é que o filho dela vai ter alta? Doutora, quando é que vai acabar? Que ele vai ficar ok do toxicólogo? Vai melhorar? Em quantos atendimentos a gente vai conseguir resolver? Você vai sair da situação de, então, não sei, vamos ver, né? Vamos atender, vamos ver como é que vai ficar a evolução dele. Não. Você entendendo como é que está acontecendo aquela alteração ali, entendendo de onde é que ela vem, você tem a certeza de que você vai conseguir dar alta para esse paciente em pelo menos 4 atendimentos. Porque você vai conseguir tratar a estrutura correta que está causando aquilo ali. Certo? Olha como muda completamente o nosso jogo no nosso consultório. Certo? E a gente quebra, gente, o ciclo de a fisioterapia demora. Eu fico pé da vida quando eu escuto isso. A fisioterapia demora. É assim mesmo. São 20, 30, 40 sessões para dar certo. Não. Não. Certo? Um fisioterapeuta que tem um raciocínio clínico, que sabe entender o que é que está acontecendo com esse paciente, que sabe encontrar a causa do problema, que trabalha com técnicas específicas da terapia manual avançada pediátrica, ele tem total segurança para dar um prognóstico para essa família e falar quantos atendimentos esse paciente vai precisar. E que na grande maioria das vezes consegue dar alta para esse paciente em 4 atendimentos e que já vê resultado desde o primeiro atendimento. Certo? Imagina você conseguindo ter todo essa segurança no seu dia a dia. Imagina essa segurança na hora de você conversar com as famílias. Elas vão sentir isso de você. E, gente, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas acontecia muito comigo no início da minha vida, né? No consultório, onde eu falava uma coisa e aí o paciente falava assim, não, mas o fulano que faz acompanhamento com ele, falando do médico, né? Mas o médico que acompanha ele disse que não tem nada a ver, que é isso, isso e isso, né? E aí aquela família, ela sentia mais segurança nesse profissional médico do que o próprio fisioterapeuta que estava tratando o filho dela, né? No caso, eu. E isso me frustrava muito, certo? E o jogo mudou depois que eu comecei a ter conhecimento e entender realmente o que eu estava fazendo para aquele paciente. E conseguir ter resultados cada vez mais rápidos. E conseguir dar alta em 4 atendimentos. E muitas vezes o paciente saía do meu consultório no primeiro atendimento melhorando a rotação cervical, certo? No final do tratamento, certo? E isso foi começando a me ganhar, eu ter uma segurança maior no meu tratamento. E aí, gente, é dessa forma que a gente ganha respeito das famílias. De você falar, é isso, isso e isso, e a família vai entender e acabou. Certo? Não vai duvidar, não vai pestanejar, enfim. Certo? Aí elas vão sentir que realmente você sabe o que você está fazendo. Não só por você entender e saber conversar, mas pelos seus resultados. Tá? É assim que a gente muda o nosso jogo dentro da fisioterapia. É com conhecimento e com resultado. Certo? Então, eu queria trazer isso para vocês porque é muito importante a gente entender que existe um mundo aí dentro do toxicólogo e que existe um mundo de possibilidades de tratamento e que é assim que a gente vai conseguir gerar resultado no nosso paciente de forma rápida, duradoura, eficaz. Tá? E é dessa forma que você vai ter segurança, que você vai conseguir dar um prognóstico para as famílias, que você vai fazer com que essa família confie em 100% no que você está falando. E não porque o médico fulano de tal falou, porque o pediatra falou, porque não sei quem falou. Não. Ela vai acreditar em você. Certo? Beleza?
E aí as pesquisas falam, a literatura fala, né? Fizeram uma pergunta aqui falando, por que está tendo muito caso, né, de torcicolo? Na verdade, gente, o torcicolo ele sempre existiu, certo? O que mudou é que agora, graças a Deus, a saúde evolui, certo? Graças a Deus os estudos mostram, consegue quantificar, mas a saúde de uma forma geral ela evolui e a gente consegue enxergar melhor essas situações. Mas, na verdade, sabe o que acontecia antigamente? Passava batido. Comiam bola. As pessoas não conseguiam enxergar o torcicolo. Se ele não tivesse com aquela apresentação clássica lá de livro, de limitação para um lado, com inclinação contralateral, passava batido. Ninguém conseguia diagnosticar porque as pessoas não sabiam, simplesmente não sabiam. Só que a gente sabe que esse paciente pediátrico ele pode apresentar muitas outras situações além dessa limitação cervical e que pode sim ser um torcicolo, certo? Alterações na amamentação, por exemplo, o torcicolo pode estar envolvido, certo? Os estudos mostram, por exemplo, que uma mãe não consegue levar por mais de 4 meses uma amamentação em um paciente que tem torcicolo. Infelizmente, antecipa aí esse desmame, acontece esse desmame precoce por conta do torcicolo. Essa preferência em mamar só em um peito, mama no outro. Ele não mama no outro por quê? Porque ele sente desconforto. E as famílias ouviram o quê? É assim mesmo, a mãe. Vai estimulando aí, é porque teu bico do outro lado é invertido, é porque o fluxo é maior nesse peito. Balela, não tem nada a ver. A grande maioria das vezes é torcicolo. Só que o paciente na apresentação clínica lá, ele não tinha aquela coisa clássica da limitação cervical com a inclinação. E às vezes até tem, só que o grau de limitação ele é menor, não é aquela coisa que a gente consegue enxergar de cara, certo? E é por isso que a gente precisa saber aplicar testes específicos, funcionais, testes musculares, certo? Teste de reação postural, para saber se esse bebê tem uma alteração dessa mobilidade cervical. É assim que a gente diagnostica o torcicolo. Beleza? Então, às vezes, o paciente ele pode ter uma alteração de rotação, por exemplo, já no final da rotação cervical. Ele consegue girar bem, mas ele gira e o final da rotação não acontece, ou então ele gira e logo volta. Isso pode ter muitos falsos negativos aí em testes. E os profissionais comem bola. Então isso aconteceu por muito tempo. Eu gosto de brincar com as famílias que a gente somos bebês estragados, né? Era para a gente ter sido atendido. Infelizmente não tivemos essa sorte de ter profissionais qualificados para atender a gente. E aí hoje é todo mundo com mordida cruzada, todo mundo com a cara torta, todo mundo com assimetria craniana, aí tem enxaqueca crônica, não sabe de onde é, aí precisa fazer um ortognático, não sabe de onde veio, aí tem escoliose, não sabe por que aconteceu, é idiopática. Que idiopático o quê, gente? Não existe idiopática. Tudo tem um porquê. E na grande maioria das vezes é agora nessa fase. Certo? Então imagine você agora tendo esse conhecimento, o quanto não muda a sua vida e sua prática clínica. Gente, dá mais gosto até da gente trabalhar, sabe? O atendimento fica mais gostoso, porque você não fica enxugando gelo, você sabe realmente o que é que você está fazendo, sabe? Você aplica o teste, não é o quadril que está envolvido, não é o trapézio, é o suboccipital, sabe? Você consegue identificar e você consegue entender o que é que você está fazendo. Além de seu tratamento ficar eficaz, fica mais gostoso da gente trabalhar. Nosso trabalho fica mais gostoso. Essa é a realidade. Certo? Então o torcicolo ele sempre existiu, ele sempre vai existir, porque existem muitos fatores de risco desde o período gestacional que vai fazer com que esse paciente apresente esse torcicolo depois que nasce. É tanto que a literatura fala que cerca de 16% dos bebês, dos neonatos, têm torcicolo.
16, gente. Você tem noção? Isso é muito. Quando a gente coloca numa escala em muitos bebês que nascem, isso é muito. É um percentual muito alto. E o toscolo nunca deixou de existir e nunca vai deixar de existir. Ele sempre esteve ali. Certo? Só que antigamente não era diagnosticado. Se não tivesse a massa tumoral, o ultrassom não ia dar nada. Não tem toscolo não. É um vício. É porque ele gosta, ele tem uma preferência. Preferência não tem nada a ver com limitação, são duas coisas completamente diferentes. E a gente precisa entender a diferença dessas coisas. O toscolo causa uma limitação, não causa preferência. Tá? Limitação é um problema, preferência não. E a gente precisa entender sobre esses contextos. Tá? Então imagina, 16% dos pacientes eles vão apresentar um toscolo. Olha a demanda. É por isso que na grande maioria hoje dos consultórios fisioterapêuticos, a demanda está aumentando. Eu tenho um aluno aí que falou, meu Deus, Ícaro, eu tenho 20 anos dentro da fisioterapia e eu nunca tive tanto paciente com toscolo na minha vida. Por quê? Porque agora as pessoas estão enxergando. Porque agora, graças a Deus, os pediatras estão enxergando e estão encaminhando para os fisioterapeutas para tratar. Certo? E é o seu papel estar preparado para atender esse público. E, pelo amor de Deus, alongamento de ECMO não é tratamento. Tá? Alongamento de ECMO não é tratamento. Tratamento é você saber identificar tudo isso, aplicar esses testes, tratar a estrutura correta, entender essa história clínica. Olha como o jogo muda. Como a nossa segurança aumenta. Como a nossa conversa muda com os pais. E você sabe, a partir dessa história, dessa gestação, o que foi que aconteceu, desse parto, você fala, não mãe, ó, o fator de risco pode ter sido esse, isso, é por isso que ele apresenta isso. Ó, fiz um teste aqui, tá vendo como ele melhorou? Então é isso aqui que a gente precisa tratar, você trata e no mesmo atendimento o paciente melhora. Aí, meu querido, não tem família certa em confiar mais em outro profissional do que você, do que no médico, do que no pediatra. Você falou, tá dito. Porque você está mostrando o quê? Resultado. Certo? Então é uma demanda alta. E a gente precisa saber também quais são os sinais que esse paciente ele vai apresentar lá pra gente, tá? Então, além, lógico, dessa questão clássica da inclinação, mais a rotação, né? O paciente ele pode apresentar essas alterações na amamentação. Isso é um sinal muito importante, tá? Na grande maioria das vezes, um paciente que tem torcicolo, ele vai apresentar uma preferência por algum peito. Um peito ele mama bem, no outro é aquela mamada meio agoniada. Isso pode ser um sinal de disfunção de cervical, certo? O paciente ele pode apresentar uma alteração postural do corpo, não necessariamente da cabeça, mas a coluna, por exemplo, quando você olha para essa coluna, você pode encontrar, por exemplo, uma inclinação, mais dobrinha do lado do que do outro, certo? Nosso corpo ele é super inteligente e ele é todo interligado. Então, às vezes, o paciente dá uma compensada, vai passando ali pelos marcos do desenvolvimento motor e aquela limitação que estava na cervical, ele vai dando o jeito dele, ele até consegue melhorar, só que ele compensa em outra parte do corpo, então ele pode ter uma alteração da coluna. E essa inclinação vir para a coluna, por exemplo. É daí que talvez surjam as escolioses? Então, deixa eu lhe falar que sim. Entende que idiopático não tem nada? Tudo tem um porquê? Certo? Então, por exemplo, existe um teste que a gente chama a gente faz um teste provocativo de forma passiva e de forma ativa para a gente entender essa mobilidade cervical do paciente. Então, na anatomia lá do paciente, ele tem uma diferença do adulto, certo? Então, o paciente pediátrico ele não é um adulto em miniatura, tá? Existem diferenças anatômicas, a fisiologia do bebê é diferente do adulto, então significa dizer que o nosso raciocínio, o nosso tratamento ele também é diferente. Quando a gente fala, por exemplo, de terapia manual, eu falo sobre isso muito, essas diferenças anatômicas, na nossa aula 2 do nosso workshop de fisioterapeuta referência na pediatria, né? Então vocês vão entender essas diferenças mais
aprofundadas na nossa aula lá do nosso evento, tá? Então, se você não se inscreveu, se inscreve, comenta pediatria aqui que você recebeu o link, ou vai lá no link da bio, clica para você se inscrever, tá? Online e gratuito. Então, a gente vai falar sobre isso, essas diferenças anatômicas. Então, por exemplo, essa diferença anatômica, principalmente dessa região de cervical alta, às vezes o bebê ele tem uma limitação, ele faz uma rotação muito boa, mas a referência que a gente precisa entender é que o queixo dele precisa encostar, por exemplo, nos ombros, ou a bochechinha dele, se ele estiver deitado, precisa encostar, certo? Na maca, no colchão, enfim. Porque na anatomia, como é diferente da nossa ainda, o ângulo de rotação dele é muito maior do que o nosso, certo? Então a gente precisa entender que existe essa diferença para fazer esse teste. E às vezes, quando a gente faz esse teste de forma ativa, a gente já observa que existe uma limitação. Aí você fala, ó, pai, tá vendo aqui? Ele não consegue encostar. Então você consegue dar esse feedback visual para a família, tá? Outra coisa também, por exemplo, compensações posturais. Então, às vezes, quem já teve torcicolo aqui? Eu, na minha adolescência, sofria muito com isso. Então, assim, eu fazia qualquer esforcinho a mais, eu dormia com um travesseiro que não era o meu, eu amanhecia com o pescoço travado, né? E aí, era engraçado que, quando a gente vai fazer, por exemplo, a rotação, se eu não consigo olhar para o lado direito, eu faço uma compensação postural, né? Então, eu trago o meu corpo junto, ó, certo? Quando você vai fazer um teste de forma passiva no paciente pediátrico, e você vai tentar fazer uma rotação para o lado da limitação, ele pode ter uma atitude compensatória também postural, corporal. Então, ele pode trazer muitas vezes o ombro junto. Então, isso já é um teste positivo aí, isso já é um sinal positivo aí para o teste, mostrando que isso pode ser uma limitação. Então, você consegue dar esse feedback para a família, tá? Então, isso é muito importante. Eu ensino muito isso para os meus alunos do tema, certo? Teste Hot-Lat, como é que faz, qual é a posição que a gente faz, bebê de tal idade, qual idade, o que é que a gente faz, beleza? Então, eu ensino muito isso lá para o pessoal do TEMAP. Você vai aprender mais profundamente isso no nosso evento, tá? Você pode fazer testes palpatórios nas estruturas mesmo, para ver se existe aí alguma tensão, alguma disfunção, restrição de mobilidade, tá? Cervical, pelve, por exemplo, desse paciente, base de crânio, enfim. Então a gente pode fazer esses testes, tá? A gente pode fazer teste de reação postural, colocar esse bebê inclinado, para saber se ele tem essa ativação desse ECOM, por exemplo, para saber se esse ECOM está envolvido nessa alteração ou não, tá? Então, existe testes validados aí pela literatura que nos dão uma segurança no diagnóstico, certo? E a gente consegue dar esse feedback visual para essa família. Ó, mãe, era para ele estar assim, ó como ele está se apresentando, certo? Então, isso mostra essa limitação cervical, porque às vezes essa família vai chegar lá, sei lá, do pediatra, se for um pediatra inexperiente ou aquele pessoal muito antigo que não se atualizou, ele vai dizer, não, seu filho não tem nada. E aí essa família pode chegar com esse papo para o seu consultório. E aí você tem que ter essa segurança, esse conhecimento para dizer, não, ele tem sim, aqui ó. E aí você mostra. Certo? Então essa situação frustrante do nosso dia a dia, de que a família às vezes confia mais no médico do que no próprio fisioterapeuta, e ele está fazendo a fisioterapia, não é sendo atendido pelo médico, isso não acontece. Porque você tem conhecimento e segurança para tratar, resolver e mostrar para essa família que você está certo. Beleza? Então, tem como a gente fazer isso. E é interessante a gente falar sobre isso porque, gente, um torcicolo não tratado, ele pode causar inúmeras consequências no paciente pediátrico, certo? Uma das maiores aí, por exemplo, é a assimetria craniana do tipo plagiocefalia, certo? É a grande causadora, o grande causador da plagiocefalia posicional é o torcicolo congênito. Seja ele muscular, com massa tumoral ou postural, por todas essas questões que a gente falou no início da nossa aula, tá?
questões do período gestacional, moldamento facial, alterações daquelas outras estruturas que eu falei para vocês, que pode estar relacionado com essa limitação cervical. Então, se o paciente, por exemplo, não tem uma variação de postura na hora de dormir, certo? Ou quando ele está acordado, ele não consegue descarregar peso em outras partes do crânio, fica só uma região lá em contato com a superfície rígida do colchão, do bebê conforto, do carrinho, do colo da mãe, tá? Porque muitas vezes a mãe, de uma forma intrínseca, quando ela tenta mudar essa postura do bebê, colocar do outro lado, o bebê se irrita, fica mais agoniado, acorda mais fácil. Então, de uma forma intrínseca, ela faz o quê? Ela mantém sempre do mesmo lado do braço, porque o filho dela fica mais calmo naquela região. Por quê? Porque quando ela joga do outro lado, o bebê se incomoda, porque ele tem que girar a cabeça para o lado que ele tem a limitação. Aí essa família vai chegar, meu Deus, foi eu que amassei a cabeça do meu filho, porque eu só botei ele numa mesma posição. Não, gente, não foi isso, certo? O que causou a plasticefalia posicional foi o torcicolo, tá? Não foi a mãe que segurou o menino numa mesma posição por muito tempo. Então isso é importante, você conseguir mostrar isso para ela. Falar, não mãe, fica tranquila, acalma o coração, não tem nada a ver. Seu filho tem uma assimetria craniana porque ele tem um torcicolo aqui, ó, certo? E aí, gente, a assimetria craniana, ó, um mundo de alterações pode causar nesse bebê por conta de uma assimetria craniana não tratada, por exemplo, certo? Alteração de fala, atraso no desenvolvimento motor. Já tem estudos mostrando, por exemplo, que pacientes que apresentam uma plasticefalia pontuou mais baixo em questões cognitivas na fase escolar. Olha que importante, certo? E a plasticefalia é uma consequência muito forte do torcicolo congênito. Então, o torcicolo pode causar, por exemplo, alterações posturais para o resto da vida, umas escolioses, pode, alterações posturais. A gente sabe que, por exemplo, até o 4º ano, o paciente ele não pode ter preferência posicional nenhuma, assimetrias de desenvolvimento motor, precisa usar os dois lados iguais para, a partir dos 4 anos, ele escolher qual é o lado do hemisfério cerebral que ele vai trabalhar mais, certo? Para ele saber se é destro, se é canhoto. Então, o bebê que tem um torcicolo, ele vai rolar mais para um lado, ele vai mexer mais um braço do que o outro. Quando vou chegar lá nos 6 meses que ele vai começar a introdução alimentar, o pediatra não libera porque ele vai ficar caindo sempre para o mesmo lado, ele não consegue ter controle de tronco. Vai alterar no engatinhar, certo? Pode ser a causa, por exemplo, do engatinhar assimétrico? Pode sim, certo? E é engraçado que eu fiz um vídeo falando sobre isso, e aí um monte de fisioterapeuta, que já tem mais tempo assim, né, na profissão, galera assim com 18, 20 anos, trabalha com neurofuncional, enfim, falando assim que, não, mas pode ser só um vício postural. Pode ser só uma questão de transição de postura, ele está aprendendo e aí ele está fazendo isso. Não, gente. Você acha, depois de todo esse conhecimento que você viu aqui, que, por exemplo, o quadril do paciente pode estar alterado e causando uma alteração cervical? Essas alterações posturais por moldamentos faciais. Você ainda acha, por exemplo, que o engatinhar assimétrico é porque o bebê quis? Ou é um vício postural? Não, gente, é uma disfunção de mobilidade tecidual. Precisa ser tratada, certo? Eu, inclusive, falo sobre isso na nossa primeira aula lá do nosso workshop, certo? Eu mostro para você que não é um vício postural, que é disfunção de mobilidade que precisa ser tratada. E que só estímulo motor, muitas vezes, não é o suficiente. A gente precisa tratar a limitação, a estrutura, certo? Beleza? É aí que o jogo vai mudar. Então, o torcicolo congênito é a terceira alteração musculoesquelética que acontece com uma incidência maior. Só perde, inclusive, para se eu não me engano, é o pé torto congênito e outra alteração que eu não lembro agora.
Mas eu acho que eu tenho anotado aqui. Deixa eu ver se eu tenho anotado para vocês. Não, acho que eu não trouxe não. Mas enfim, é a terceira alteração musculoesquelética congênita que mais acontece. Tá? Então é importante a gente saber tratar. É uma incidência muito grande. E aí, gente, quando a gente tem todo esse conhecimento, tá? De que você sabe identificar a causa do problema, sabe aplicar esses testes, você já consegue ver uma progressão no seu paciente desde o primeiro atendimento. Às vezes o paciente ele chega com uma limitação gigante, ele não consegue passar da linha média na rotação, ele chega aqui e já volta, e no final do atendimento você consegue devolver essa mobilidade completa para esse paciente. Isso não é incomum, acontece muito. Comigo, com os alunos do TEMAP, com o pessoal que trabalha com a terapia manual. Não é incomum você conseguir gerar esse resultado já desde o primeiro atendimento. Por isso que meu lema é conseguir tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos. Porque assim, 95% dos meus pacientes aqui no consultório a gente dá alta em 4 atendimentos. Certo? Simetrias cranianas, torcicolo, enfim, as disfunções de uma forma geral. Beleza? A gente precisa sair desse limbo, gente, de fisioterapia demora. Não demora. A fisioterapia antiga demora. Aquela que você da faculdade. Aquele feijãozinho com arroz ali, né? Certo? Uma coisa legal que eu queria conversar com vocês também, Ícaro, eu atendo meu paciente, eu recebo muito isso, né, no consultório. Doutor, a gente estava indo tão bem, aí esse paciente, ele gripou e parece que eu vi que ele travou todo de novo, né? Então, a gente precisa entender que no nosso tratamento do torcicolo, essas oscilações dessa alteração postural desse paciente, ela pode acontecer, tá? Então, o torcicolo, ele acaba causando uma sensibilidade ali naquele paciente, certo? Então, o torcicolo, ele pode fazer com que o sistema miofacial completo do corpo desse paciente, ele fique mais sensível, certo? Essa questão neuromuscular dele fique mais sensibilizada, essa memória tissular, ela fica ali gravada no corpo daquele paciente, e qualquer situação extrínseca que sobrecarrega esse sistema, inclusive, por exemplo, uma infecção respiratória, que esse bebê ele vai tossir mais, vai mudar esse quadro respiratório, isso já pode ser um gatilho para esse paciente desencadear essa alteração, esse vício postural voltar. Tá? Olha que impressionante isso. Olha que interessante. E aí, meu amigo, se uma situação dessa chega no seu consultório e você não sabe dessas informações e você não entende disso, você vai ficar desesperado. Você vai achar que você tratou o seu paciente errado, você vai achar que fez alguma coisa de errado, você vai achar que você não está tratando ele da forma correta, mas na verdade foi um gatilho extrínseco que fez com que esse paciente, como ele já está mais sensibilizado, ele tem uma reincidiva desse torcicolo. E aí o que é que a gente faz? Tá? A gente precisa tratar esse paciente, muitas vezes encaminhar para outros colegas, fazer tratamento em conjunto, tá? Para a gente conseguir dessensibilizar esse corpo. Beleza? Olha como o jogo muda, né? Olha como sua segurança para tratar com a família muda quando você tem esse conhecimento, tá? A gente vai falar muito mais profundamente, gente, no nosso evento. Mais uma vez, lembrando a vocês, se vocês não tiverem se inscrito, comenta pediatria aqui para você receber o link, certo? Vai ser 100% online, gratuito, 2, 4 e 5 de setembro, tá? Vão ser 3 aulas incríveis, onde eu vou mostrar para vocês como vocês tratarem essas disfunções pediátricas em até 4 atendimentos. Certo? Evento exclusivo para fisioterapeutas ou alunos de fisioterapia, tá certo? Beleza? Então, a gente precisa entender que isso pode acontecer.
Pode ser por essa sensibilização, certo? Existem outras situações que fazem esse paciente ter essa oscilação no tratamento do torcicolo, tá? Enfim, não tem como a gente falar sobre isso agora, a gente precisaria aprofundar muito. Mas vocês entendem melhor lá no nosso evento, certo? Então, só para vocês entenderem que isso é uma possibilidade, tá? Isso pode ser uma sequela de um torcicolo não tratado. Certinho, gente? Nossa, já vai dar 9 horas. Nem jantei ainda. Eu terminei os atendimentos e já fico direto aqui no consultório. Vamos lá, vou ler as perguntas de vocês, tá? Procurar aqui, ver se quem tiver pergunta vai mandando aí. Eu vou voltar tudo aqui para ver. Patrícia, a prematuridade do bebê interfere na formação do torcicolo? Patrícia, a prematuridade pode ser um fator de risco para o paciente desenvolver assimetria craniana, tá? E torcicolo também. Por exemplo, às vezes o paciente ele precisou ficar muito tempo internado. O paciente é prematuro extremo, ele precisa ganhar peso, enfim, teve muitas alterações, precisou ficar internado. Geralmente é um paciente que desenvolve um torcicolo, porque lá na questão do internamento é muito difícil fazer essa alternância de postura lá na UTI, e aí esse paciente desenvolve um torcicolo e desenvolve também uma assimetria craniana, tá? Valdenice, qual a diferença entre torcicolo e preferência posicional? No torcicolo vai existir uma limitação, certo? Então, a limitação, o paciente ele não consegue. Então, digamos que a gente consegue fazer 90 graus de rotação para os dois lados. Para o lado direito eu consigo fazer. Para o lado esquerdo eu só vou 60. Não vou mais. Por quê? Porque existe alguma disfunção de mobilidade ali que está causando essa limitação cervical, tá? E aí o paciente, o bebê, ele não vai conseguir. Não é preguiça, viu, gente? Porque chega a família aqui e fala, é porque é preguiça, não existe isso. O paciente não está conseguindo. E preferência é o seguinte, o paciente ele olha os 90 graus para os dois lados, mas por algum motivo ele prefere ficar olhando para o lado direito. Talvez seja porque os estímulos em casa estejam sempre para o lado direito? É uma possibilidade, tá? A gente tem que investigar e ver. Então existem essas duas diferenças. Márcia colocou, qual o teste para saber se o quadril está travado? Márcia, não tem como a gente explicar aqui, mas, enfim, existe uma alteração nessa região do quadril que está limitado, que está relacionado com essa limitação cervical. Então, é importante a gente saber tratar, certo? Saber aplicar o teste e ver se realmente está influenciando isso. Eu vou falar sobre isso na nossa terceira aula do workshop, onde eu mostro para vocês 3 técnicas poderosas para tratar o torcicolo congênito. Certo? Então eu vou falar sobre isso melhor lá no nosso evento. Vamos lá. Meu filho tem assimetria craniana e o pediatra não dá a menor importância. Estou tratando, confiando no fisioterapeuta. José, confie no seu fisioterapeuta, tá? Infelizmente, seu pediatra ou ele é inexperiente ou ele é um paciente, uma pessoa que não se atualiza. Confie no seu fisioterapeuta. A assimetria craniana precisa ser tratada. Valdelice, como eu queria você atendesse meu filho, ele tem 4 meses. Ô, Valdelice, eu queria atender também vocês. Vem aqui para Petrolina, mulher. Já que botou, ele atende minha filha, ela ama. A saudade de vocês. Adorei aquela foto dela, toda sentadinha, bonitinha hoje, hein? Tá uma moça já. Cristina, meu filho vai amanhã, primeira vez. Eu tenho certeza que vou gostar. Eita, Cristina, vai ser um prazer atender vocês. Estou ansioso para o nosso encontro. Lília botou, até que idade ainda consigo bons resultados na assimetria craniana? Lília, veja só, vai depender muito da idade do paciente
e vai depender muito do grau de severidade dessa assimetria, tá? Existe todo um fluxograma da melhor tomada de decisão para a gente conseguir tratar uma assimetria craniana, certo? Então, teoricamente, assim, falando bem por cima, até o 6º mês de vida é um momento bom para a gente tratar a assimetria craniana, certo? A literatura já fala que antes do 4º mês ainda é o mais ideal, porque o crescimento do perímetro cefálico está muito aumentado, está crescendo muito rápido e esse bebê ele tem pouca autonomia motora, então ele vai responder melhor às nossas terapias, certo? Mas a gente pode se surpreender com resultados positivos depois de 6º mês também, tá bom? Mas tudo vai depender, lógico, da idade e do grau dessa assimetria. O que a gente precisa saber você precisa ter esse conhecimento que é para você direcionar o melhor tratamento para esse paciente. Vai ser terapia de reposicionamento, com fisioterapia, vai ser encaminhamento para órtese. Mesmo que esse paciente seja encaminhado para órtese, a terapia manual para esse paciente também é essencial, a literatura já fala isso. Os resultados eles são mais surpreendentes quando o paciente faz uso da órtese quando tem a necessidade, mas também junto com a terapia manual, tá? Porque a gente trabalha a mobilidade dessas estruturas do crânio, certo? Então isso é importante também. Beleza, gente? Alguém aí tem mais alguma dúvida? Então, acho que é isso. Falei tudo que eu queria conversar com vocês. Lembrando do nosso evento, que vai acontecer 2, 4 e 5 de setembro, online e gratuito, onde eu vou ensinar vocês como tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos, com a terapia manual avançada pediátrica, para se tornar uma referência na pediatria, tá? Se você não se inscreveu, no link da minha bio é só clicar lá que você cai direto, certo? E se você comentar pediatria aqui também, vai chegar o link aí no seu direct. Certinho, gente? Então é isso. Amanhã tem de novo, tá? Nossa série especial. Todos os dias vai ter live aqui ao vivo até o nosso evento, esse aquecimento aqui, para vocês irem aí se empolgando já para as nossas aulas. Beleza? Certinho? Então eu vejo vocês amanhã. Até mais. Beijão.